Olá pessoal, bem-vindos a Neolíder, Instituto de Desenvolvimento Humano. Estou aqui com Silvânia Lau, que hoje vai abordar sobre os conceitos da Mindset ou códigos mentais. Tudo bem, Silvana? Como vai você? Tudo bem, Cris, como vai? Olá, internautas. Tudo bem com vocês? Espero estar contribuindo neste programa aqui junto com a Cris de Pascoal. Uma honra estar contigo, viu, Silvana? Honra também estar Nós temos muitas perguntas aí, né? Silvana, o que é o código mental? O código mental, atualmente, né, nós estamos chamando não de código mental, mas de atitude mental fixa ou atitude mental progressiva. Na realidade, a atitude mental ou o código, né, porque eles falam código, foi como você estruturou a sua mente, né? Por isso mindset, como você estruturou a sua mente de uma forma fixa ou progressiva ou construtiva. É aquela situação onde você, Cris, vamos falar um pouquinho do fixo. O código mental fixo, ele é onde você tem mais ou menos, não tem tanta flexibilidade mental. Correto. Você tem assim, você tem algumas respostas já nas suas vias pré-fixadas do cérebro. E você gravou aquela situação internamente. Então esse tipo de pessoas são as pessoas que mais precisam ainda hoje ter que provar às outras alguma coisa, ou elas precisam provar a si mesmo o valor, não acredita muito naquilo que são. Elas são muito baseadas mais no look externo, né, no que os outros pensam sobre ela, do que aquilo que ela mesma tem de si. Correto. Já a pessoa que tem a atitude mental progressiva, né, ou então o código mental construtivo, que antigamente se chamava, é aquela que pode entender que existe a possibilidade de desenvolvimento, que o erro não parece tão complexo para ela, entende? Correto. Então ela tem capacidade, ela tem a vontade, ela tem a mobilidade de buscar soluções mais adequadas para aquilo que ela deseja, e mesmo que aconteça algum entrave no meio do caminho, aquilo lhe serve como desenvolvimento. Então é um desenvolvimento, uma progressão, portanto, atitudes mentais progressivas. Muito interessante. Silvana, talentos podem ser cultivados ou são inatos aí na pessoa? Então, talento é, né, na realidade, uma palavra meio que, como a gente vai falar assim, estereotipada dentro do que a gente Correto. fala. Porque quando a gente nasce, na realidade, a gente nasce com algumas habilidades sociais que já vêm, né, que é inatas, por exemplo, aquela criança que acaba brincando, chamando todo mundo para brincar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, por exemplo, então é a liderança, Sim. aquela que consegue trabalhar mais em equipe. Então o que acontece? É esse tipo de habilidade social, que a gente trabalha bastante com essas crianças aqui, elas são mais, vêm mais de forma inata. Agora, toda vez que a gente precisa desenvolver os talentos, ou que nós chamamos melhor, né, de competências, aí a gente fala em desenvolvimento mesmo, tá? Propriamente dito. Dá para desenvolver? Sim. Então, se você não tem uma habilidade social, que você veio que legal, hein? com muito mais facilidade como a liderança, você pode se desenvolver na autogestão ou na liderança, desde a infância. Olha, isso é muito importante que os pais ouçam, porque geralmente os pais sempre se projetam muito nos filhos, né, Silvana? Normalmente. E querem que os filhos sejam o que eles foram. Na realidade, o rebento, né, a criança para o pai, ela é a coisa mais importante que eles produziram, né, até o momento. Então, a dificuldade de um pai em olhar para o seu filho e compreender as suas necessidades vem aumentando, principalmente porque ele tenta antecipar a necessidade dos filhos, que são as suas próprias necessidades. Exato. Hoje os pais, eles experimentam não deixar nada faltar ao filho. O que isso pode atrapalhar, por exemplo, no nosso assunto que nós estamos falando hoje? A criança vai se desenvolver com uma atitude mental fixada, porque ela não experiencia o mundo, porque ela não vai ter segurança para novas experiências, né? Outras Correto. situações. Então, e o pai acaba super protegendo, colocando num mundo que é óbvio, com as melhores das intenções,
né? Dentro daquilo que eles conseguem. É muito bacana, mas é mais para ele do que propriamente para a formação e desenvolvimento da criança. Muito interessante. A opinião que temos a nosso respeito afeta nossa existência? Como? A opinião que a gente, como pensar assim, o que é que você pensa sobre você? Se eu pergunto assim para as pessoas, isso é uma coisa que é bacana a gente falar, eu pergunto muito para as pessoas que a gente trabalha aqui, qual é a sua definição, né? Porque o que as pessoas me dizem é assim, as pessoas falam que eu sou isso, que eu sou isso. Bom, as pessoas falam, citação. Qual é a sua definição? Interessante, hein, pessoal? Olha só. Então, por que nós conversamos dessa forma? Porque isso chama-se autoconceito. Se você não sabe o que você pensa sobre você, como você vai se comportar de forma autêntica, de forma tranquila, entendeu? Como você vai se movimentar com espontaneidade no mundo. É verdade. Compreende? Então, o que a gente pensa da gente, por exemplo, não sou boa o suficiente, vai fazer com que a gente paralise frente a um grande desafio. Né? Então, também tem uma construção que a gente chama, que a gente pode abordar mais profundamente em um outro momento, mas a questão dos pensamentos automáticos. Porque tudo isso que nós estamos falando fica gravado no nosso cérebro, na nossa memória, de forma inconsciente. E isso rege nossos comportamentos e nossa atitude. Olha, esse é um assunto muito interessante e que serve, de fato, para alavancar a gente como pessoa, como ser humano, para o nosso melhor, né, Silvana? Eu acredito que sim. Eu também vejo que como verdade. Veja, Silvana, como a pessoa pode transformar um fracasso em um sucesso? Em primeiro lugar, nós temos que entender qual é o significado de fracasso para cada pessoa e de sucesso para cada pessoa. Porque a gente pode tirar proveitos e aprendizado de cada situação que a gente pode ter na nossa vida, que a gente passa na nossa vida. Para mim, isso é uma pessoa de sucesso. Entendeu? Mesmo com bastante, né, problemas, etc. E tal. Isso é um sucesso, porque a pessoa consegue ter flexibilidade mental na criação de soluções para a sua vida. Entende? Então, se eu falo assim, fracassei, né? O que é o fracasso? É não ter dinheiro? O fracasso é não conquistar o que é? O fracasso é não ter... O que é o fracasso? É verdade. Você entende? Então depende muito de como você tem esse valor constituído em você. Agora, de maneira geral, eu acho que a maior forma de ter sucesso é acreditar que você pode mudar qualquer situação de parâmetro na sua vida. Olha que bacana, né? E pode, né? Silvana, a gente percebe hoje em dia que as pessoas querem muito provar e mostrar que são especiais. Por quê? Bom, na realidade, as pessoas que precisam provar que são especiais é porque estão sentindo falta de si mesmo. Compreende? Essa é uma situação mais complexa, envolve aí a questão da autoimagem, né, a negação da própria realidade, o que ela precisa, por que ela precisa tanto ser especial, porque ela não se basta, compreende? Então a gente usa disso, e assim, o que tem mais por trás disso tudo tô falando de forma geral, tá? Sim. É a necessidade do poder, porque ser especial Delega um certo poder, né? é um poder. É um poder, né? Então o que acontece? Na hora que eu preciso ser especial, eu estou dizendo, eu preciso ter poder sobre as coisas, sobre as situações. Eu preciso estar à frente de tudo, eu preciso ser o centro das atenções. Então, essas pessoas normalmente não se bastam, não se sentem boas suficientes. Elas são muito inseguras. As pessoas que possuem um mínimo de autoconfiança não precisam provar nada para ninguém. Olha que legal, né? Não precisa. Porque tem equilíbrio, né? Que já basta a si mesmo, né, Silvana? Não é que é um equilíbrio, mas o mais legal é porque ela confia nos seus resultados. Então ela não está mais muito voltada para o que o outro vai pensar. Porque se você precisa ser especial, você tem que provar que você é especial para alguém.
não Verdade. é? E a gente, o autoconfiante sabe que você não é especial, mas tá tudo certo com você, você tá ok contigo. Entende? É isso. Isso que é importante, né, Silvana? E quais as maiores dificuldades aí para aprender a pensar com um código mental construtivo? A maior dificuldade é você começar a abrir mão da autoimagem, é querer voltar para você mesmo, fazer um autoconhecimento, para que você possa compreender qual é o teu maior travão. Por que você tem medo dessa flexibilização, né? Que apesar de ser uma coisa muito boa para quem consegue conquistar, ela também é difícil para aqueles que têm fixados, porque o medo do errar é muito grande, entende? O medo de não conquistar o resultado, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Porque é um algo externo. Isso cerceia muito a autoexperimentação no dia a dia. Então, as pessoas que têm um código mental construtivo, elas já trabalham um pouco mais liberdade, caminham muito mais soltas por essas vias, compreende? Do que as com código mental fixado. Silvana, eu tenho uma pergunta aqui para o final do nosso programa. Em qualquer idade a pessoa pode aprender a ter esse código mental construtivo? Em qualquer idade. E isso precisa da ajuda de um coach? Não necessariamente. É importante a gente ter, se a gente não está conseguindo sozinho, às vezes nós não percebemos esse nosso movimento. Então a ajuda de um profissional pode ser importante. Mas tem pessoas que podem começar a se avaliar a cada momento, como é que você se movimenta, né? Porque nós temos, né, eu tenho um trabalho muito sério em cima do movimento que a gente tem de pensamentos, sentimentos e comportamento. Nós temos um movimento mental. Então, se a pessoa consegue verificar esse movimento que tem, a gente também analisar, fazer uma autopesquisa, é bem provável que você comece a perceber aonde você emperra. Entende? Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala, por que isso sempre acontece comigo? É porque sempre você está produzindo as mesmas respostas. Interessante. Os mesmos comportamentos. Então não vai ter resultado diferente. É aí que você pode começar a pensar que você vai precisar mudar esse código mental fixo para o construtivo. Essa é uma dica, por exemplo. Bom, pessoal, você está gostando, né? Nós teremos muitas outras dicas para que a gente seja muito melhor. Gratidão, Silvana. Obrigada, Cris. Honra enorme estar com vocês. Até o próximo programa.